Vamos tentar agora. Vamos lá. Vamos de novo agora. Vamos ver se dá certo. O pessoal, quem não vai participar, não manda convite para participar. Por favor. Ó, já mandaram. Ó, o Marcelo agora. Vamos lá. Marcelo, a gente consegue conectar? E aí, Marcelo? Ô, fala, Mion, entrou um pelo menos. Um pelo menos deu certo. Agora vamos ver se o Márcio consegue. É, eu tive que desligar aqui e ligar de novo. É, eu também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador, porque aí eu consigo ler as perguntas. Espera aí. Tá, eu mandei para ele agora aqui. Eu acho que vai. Ó, chegou aí. Salve, salve! Salve! Deu certo! Que bom. Olha, eu vou te falar, viu? É normal A isso. energia às vezes é tão intensa que o negócio. A gente, a gente pifa todos os dispositivos, viu? Já estou Menos os acostumado com quânticos. isso. Já estou acostumado. Hoje, meio-dia, eu estou fazendo uma oração dos anjos, 7 dias, né? Com 7 frequências diferentes, 7 códigos diferentes. Você não tem ideia, hoje na hora do almoço, travou o computador, meu gato pulou a janela, queria ir embora, foi uma confusão. Aí eu resolvi tudo e comecei, porque olha, mas estamos aqui. É, tem dia que é assim mesmo, mas a gente não desiste, não. A gente vai até Isso. conseguir. É isso aí, é isso aí. Primeiro, muito, 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 muito obrigado por aceitar meu convite. Vocês sabem que eu sou fã número 1 de carteirinha de vocês. Vou puxar o saco mesmo, porque vocês fizeram toda a diferença na minha vida espiritual. Desde que eu comecei com vocês lá nos 7 chakras, É verdade. a minha evolução, assim, ela deu uma acelerada e foi acelerada de uma forma consciente, de uma forma sob meu controle. É lógico, passei por alguns perrengues, normal, né? Quando você começa a fazer a limpeza, você passa por algumas coisas, mas Sim, sim. é inacreditável o trabalho de vocês, assim, é fantástico. Por isso eu fiz questão de trazer vocês para trazer para toda a minha turma que me segue, os meus alunos, enfim, muito grato. Mion, a Não, gente que você assim, agradece. você é É. um irmão querido. Fala, fala, Marcelo, fala. Não, eu estava até comentando com o Márcio, Mion, você é uma daquelas pessoas que entendeu que o trabalho da gente e colocou em prática. E quando a gente coloca, a gente sai desse medo, a gente assume a luz que a gente tem, porque quando eu falo nas lives que nós somos eternos, nós somos indestrutíveis, é verdade. Eu não falo isso com nenhuma soberba ou com nenhuma necessidade sabe, de crescer em nada, porque é o que nós somos. Se a gente pudesse entender que não precisa ter esse medo que as pessoas têm, e que nosso trabalho é esse, nosso trabalho é ajudar as pessoas a descobrirem quem elas são. E Isso. você, eu até conversando com a minha esposa essa semana, eu mostrando o seu trabalho com os vídeos que você faz, eu falei assim, olha que lindo, ele é autêntico, o Mignon conseguiu fazer uma coisa autêntica, ele é original. E é isso que a gente quer que as pessoas plasmem aqui. A parte do ser delas. E você fez uma coisa. Eu sei que a gente começa falando assim, não é puxando o saco também, não, meu. É realmente Normal, reconhecendo, normal. reconhecendo o ser, que quando ele desabrocha e ele busca dentro da essência a forma de revestir essas máximas, e cada um tem uma sabedoria única. E você está usando toda a sabedoria que é som, imagem, luz. Isso é lindo, é lindo. Então a gente, eu falo Obrigado. assim para o Márcio que é, quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam o trabalho, já ganhamos a recorrência, eu falar, a Isso, reencarnação já valeu a pena, isso. porque uma semente vai despertar outras sementes e a gente vai fazer uma corrente do bem. E aí não existe ninguém que é melhor ou pior, nós todos entendemos essa máxima e a gente reveste de uma forma que é característica. E coisa mais linda que é, Mignon, é quando a gente consegue ver, fala assim, nossa, eu falo para o Márcio, olha como este ser expressou
uma parte da fonte, né? Porque assim, é uma coisa característica. E eu hoje, assim, e não fica Cada longe. ser humano tem uma habilidade, né? Isso. E não fica. Que uns são mais linguísticos, filosóficos, intelectuais, outros são artísticos. Né? Uns vão só pela música, outros vão pela música e pela imagem, outros vão só com as aulas, com a dialética. E quando a gente percebe que o Bodhisattva ascendeu, que é o embrião Cristo que a gente fala, e eu falo Cristo sem nenhuma conotação religiosa, porque o Cristo é aquele que vem da fonte, é aquele que resgata mundos. Eu até falava para o Márcio, é a consciência resgatadora que vem atrás de Sofia, que é a sabedoria que se desprende do Altíssimo, para poder fazer a busca, a reintegração. E você é uma pessoa que entendeu o caminho, não teve medo de assumir a sua luz, porque a gente se confunde um pouco, a gente só tem que ficar esperto, porque às vezes a gente fica com medo de assumir, a gente fica com medo de encarnar essa potência e dar vazão a ela. É óbvio, a gente vai desenvolvendo com o tempo a humildade, a sinceridade, o foco, para saber, porque o ego ele ainda anda com a gente, né? Ele ainda caminha do nosso lado. Então a gente sempre está de um olho no peixe e um olho no gato, a gente brinca, né? E para poder expressar, realmente ser um canal que possa expressar essa luz interna, né? E a gente fica muito feliz quando a gente consegue ver que o trabalho do Instituto ele está dando frutos. Isso é importante para nos estimular, né? E estimular as pessoas que nos assistem, porque, gente, o trabalho de despertar, ele não é muito fácil, porque a gente só leva pedrada, né? A gente só leva paulada, porque até as pessoas entenderem que você não está aqui para puxar sardinha para essa religião ou para essa política ou para essa narrativa ou aquela. A gente quer que as pessoas se emancipem do sistema que de certa forma... O que a gente fala de despertar da consciência, né? Isso. Exatamente. Eu costumo dizer que eu passei pela Via Crucis, fui crucificado e depois ressuscitei. Muito bonito, Megão. A minha vida inteira foi o caminho de Cristo. Eu levei porrada até X tempo. Ali eu achei que estava morto, que não ia levantar mais. E o medo batendo na minha cabeça, dizendo, fique aí, que aí é o teu lugar. Até que um dia eu falei, não, deu. Eu não vim aqui na Terra só para comer, beber, trabalhar e ter filho, etc. Eu vim aqui para trazer algo diferente. E aí foi ali, naquele ponto da decisão e da coragem que me levou até aqui. Me trouxe até aqui. Mas a gente está falando um pouco sobre a Via Crucis, né? O caminho de Cristo. O caminho de Cristo, na verdade, é uma analogia ao caminho iniciático interior. Isso aí. Né? Essa Via Crucis que é feita internamente, a figura externa, da persona externa ou da máscara externa é só um ancorador, né, do trabalho que todos nós desenvolvemos. Não precisamos ser... populares, que a gente coloca assim, porque o caminho se faz de forma resiliente, de forma solitária, e a pessoa, quando caminha nessa Via Crucis, sim, a gente vai ser apedrejado, a gente vai ser crucificado, e eu estou falando, todos nós, somos 100 pessoas nessa live, todos nós, não existe, cada um de nós aqui nessa live tem um desafio, tem um aprendizado, tem uma passagem para crescer e expandir a consciência. Então, exato. Você no teu processo, descobriu a sua vocação, o seu caminho, e está fazendo um trabalho lindíssimo. Eu e o Marcelo também, não foi fácil chegar a entender que a gente precisava fazer o que a gente está fazendo hoje. Eu imagino. Né? Nós tínhamos a gente mergulhou numa carreira musical, né? A gente acreditou num caminho artístico, a gente vem de uma estrutura, de um pai que tinha uma estrutura, na época em que nós éramos pequenos, até uma estrutura boa, legal, financeira, mas depois a empresa fecha, falha, acaba falindo. Isso nos traz grandes desafios de vida, né? Para onde você vai, para onde nós iríamos naquele momento. Né? E aí, muito latente esse processo de despertar de consciência, a gente passou a infância inteira
dormindo e praticamente tendo sonhos lúcidos, saindo do corpo, tendo projeções astrais, conversando com os nossos irmãos estelares, que hoje nos encomendam frequências. Olha que coisa linda que é isso. Né? O próprio Mion, às vezes, traz frequências que ele encomenda para o Instituto para fazer os trabalhos dele, que vem dos arcturianos, que vem dos andromedianos, que é um pedido. Nós tivemos outros contatos com outras pessoas que têm um trabalho lindíssimo, que trabalham em camadas multidimensionais, que a gente recebe, às vezes, o meu mentor de Orion pediu para vocês desenvolverem uma frequência assim, o pessoal de Andrômeda. A gente pensa que é uma loucura falar isso, mas não é. Não é loucura. A loucura é a gente viver esse mundo como ele está sendo concebido. Essa é a grande loucura. Exatamente. Entendeu? E é fantástico isso, a comunicação é tão leve, tão fácil com eles, que a coisa flui de uma forma tão natural, que as pessoas acham que tem que ficar fazendo um monte de concentração, um monte de reza e etc. A partir do momento que você faz com que teu coração fique puro e limpo, e não precisa ser puro de pureza, de ser bonzinho, mas que você se conecte com o teu eu superior, a partir desse momento, você está com o canal aberto. Então, qualquer um pode receber esses contatos, desde que esteja pronto e aberto para isso, né? E por isso que a gente veio desenvolvendo o trabalho com as frequências. Então, depois, quando acaba esse processo todo, da gente não saber para onde ia, começou a vir escutar essa voz interior. A gente já vinha de escolas iniciáticas, a gente veio de uma escola agnóstica, onde nós ficamos quase mais de 10 anos estudando uma série de coisas, sociedade teosófica, a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, grega, o princípio do nascimento do cristianismo, que é o cristianismo primitivo, entender a etimologia das palavras para poder andar por esse caminho iniciático e entender, bom, mas tudo bem, para que... Chegou uma hora que a gente falou assim, para que serve tudo isso? Foi quando a gente percebeu que quando você enche muito a cabeça de intelectualidades, ainda mais essa intelectualidade espiritual, você mais se perde do que acha o caminho. E aí quando a gente começou a perceber, eu falei assim, Marcelo, vamos simplificar tudo isso. Vamos tentar trazer... A gente entendeu o corpo de doutrina de Gautama, a gente entendeu a missão de Cristo, de Krishna, dos grandes avataras, dos grandes mestres. E todos eles trouxeram de uma forma muito simples, que é trabalhe sobre si, né? Trabalhe seus aspectos internos, trabalhe a autoobservação, né? Depure pensamentos e sentimentos, eleve a sua frequência. O que é elevar a frequência do ser? É você conectar o seu cálice, a sua mente com o teu coração a serviço do seu ser interno. Esse ser interno, ele é imortal. Por isso que o Marcelo fala, nós somos imortais. Né? E como que nós fazemos isso? O Instituto Frequências de Cura, ele trouxe um caminho, mas ele não é o único caminho. Existem milhares de caminhos. Né? A gente fala assim, existe tantas estrelas no céu quanto seres humanos que habitam o universo todo. Então, assim, são infinitos os caminhos. Né? E a gente foi percebendo que você depois faz uma triagem, pega os pensamentos dos gregos, mais da parte do estoicismo, que eu gosto muito, que fala sobre o desenvolvimento do ser, o aprimoramento do ser, as mesmas que são as paramitas dos budistas, que vai trabalhar as virtudes do ser. Né? Então, aí a gente começou a perceber que a gente tinha que revestir todo esse trabalho com frequências, óbvio, contextualizando também com a parte da ciência, com os dispositivos quânticos, falando sobre epigenética, falando sobre simática, os padrões de Fibonacci, falando sobre geometria sagrada, porque nós somos tudo isso. Exatamente. Nós somos essa perfeição. O ser humano é um reflexo dessa perfeição que é o Criador. Por isso que nós falamos, nós somos essa raça, que é a raça Adam Kadmon, essa semente estelar liriana, né? Esse fenotipo morfológico que a gente conhece como humanos, que é a raça liriana, ela veio semeada de fora desse universo. Não é desse universo. Esse ser, essa forma que nós estamos plasmando aqui, é só o que eu falo assim, o corpo da largata, né, que vai no seu corpo, na sua crisálida, para depois nascer o ser.
Né? E como que faz esse nascimento do ser? Né? Desenvolvendo as virtudes da alma, trabalhando a auto-observação, a lapidação do ser, a elevação da frequência. E aí, conforme você vai limpando, elevando, você vai se conectando a planos multidimensionais mais elevados. Tem até uma coisa de luz aqui atrás. Até se você se fundir nessa luz que é você. E aí, quando você se funde nessa luz que é você se vê em todos. Isso. Né? Então, você não é o sutra do diamante do budismo, né? Vazio não se diferencia de forma, nem forma se diferencia de vazio. Ou seja, você é o todo, você está no todo. Você está além da própria dualidade. Então, quando a gente consegue... Você chegou num ponto importante, que é o que me perguntam sempre. Como é que as frequências deles podem me ajudar no meu desenvolvimento espiritual? Né? O que vai fazer essas frequências? Então, eu gostaria que vocês pontuassem ali desde das 7 chakras até hoje, né? E depois lá, mais para frente, falar dos novos aparelhos que vocês estão lançando, que eu estou aqui segurando para não comprar ainda, mas eu vou ter que comprar, porque senão eu não sossego. Então, as frequências, a gente quis rever. Uma vez que a gente passou muito tempo, eu e o Marcelo, entendendo sobre o caminho iniciático, sobre todas as iniciações de todas as escolas, e no fundo profundo todas ensinam o mesmo cerne, que é a depuração interna, a elevação de frequência, nós construímos uma trajetória dentro do Instituto com as coletâneas de frequências. Então, por exemplo, começamos com com os 4 elementos. Nos 4 elementos, são frequências ligadas à terra, à água, ao ar e ao fogo, que a gente vai fazer uma introdução à auto-observação. Porque senão, como que você começa esse caminho depurativo, ou essa via purgativa, primeiro, se a gente for falar dos alquimistas medievais, para depois entrar na via iluminativa? Você tem que fazer um trabalho psicológico de se conhecer. Né? Já estava no templo de Delfos assim, homem, conheça a ti conhecerás os deuses e todo o universo. Não é isso? Perfeito. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a levantar o padrão de frequência, você começa a ver onde você está gravitando. Se é na luxúria, se é no medo, se é na ira, se é na gula, se é na cobiça, se é na raiva. E aí você vai depurando isso. E as frequências, como a gente coloca? Números que são sagrados, números que não são chutados, são estudados em cima de toda essa estrutura da geometria sagrada. É aonde você vai criar o ambiente para abrir essa percepção e você começar a soltar esses egos mais pesados. Assim, mas para que eu preciso me apegar com isso, com aquilo outro? Por que eu fico tão irado quando acontece uma situação assim? Então, as frequências, elas te ajudam nesse processo. Sim. Então, você começa com os 4 elementos, fazendo esse primeiro caminho da auto-observação, depois você entra nos 7 chakras. E aí os 7 chakras, a gente já está falando dos centros de energia do ser, né? Que conectam na base da coluna vertebral até abrir o topo do cálice, que é... Márcio, antes dos 7 chakras tem os 9 portais que a gente está produzindo agora. Tem os 9 portais. Os 9 portais são as introduções às paramitas, que a gente estava falando que são as virtudes. Tá. Então, depois que você termina todo esse caminho não é que você termina, nunca acaba o trabalho. O trabalho, quanto mais desperto você vai se tornando, faz parte, é que nem respirar. Você tem que pensar que está respirando? Não, você simplesmente respira. O processo da auto-observação, o processo da elevação da frequência, ou do despertar da consciência, é da mesma forma. Chega uma hora que é tão natural, o padrão que você se coloca, que você já não consegue mais vibrar nos padrões cáusticos antigos. Isso. Por isso que é um trabalho de lapidação, de depuração. É a via, primeiro purgativa, depois iluminativa. É o caminho do herói, né, dos 12 trabalhos de Hércules. Então, você faz, depois desse caminhar de auto-observação, você começa a desenvolver as virtudes do ser. São os 9 portais que nós estamos fazendo agora. Né? E aí a gente sempre vai estar amarrando as frequências com toda essa estrutura da geometria sagrada, que vai fazer o pano de fundo para que a tua consciência comece a tocar uma experiência que até então o teu ego não deixa você tocar. Porque você está apegado, a pessoa está apegada, a pessoa está com medo, a pessoa está sendo levada e tragada pelas essas falsas narrativas externas da mídia, né? Ou dos senhores do mundo, cada um põe o nome que quiser, e as pessoas não percebem que o poder
só é dado a eles porque a gente permite. Exato. Porque se você desperta a sua consciência, você timoneia o teu barquinho para onde você quiser. Exato. Então aí você vai indo, aí depois você vai para os 9 portais, depois você vai para os 7 chakras, aí vai fazer todo um trabalho de elevação dessa força que é Kundalini, que é através do Mahaprana, você vai canalizando toda essa energia e você vai focando com uma vontade consciente a força da tua alma. Só um complemento, Márcio, para as pessoas entenderem e ficar um pouquinho mais lúdico. Então, o trabalho do Instituto é desenvolver uma via iniciática através de frequências sonoras, lumínicas e eletromagnéticas. Okay. É óbvio, por que a gente sentiu a necessidade de fazer cursos, né, para poder explicar, passar um pouquinho de dialética? Não precisaria nada disso. Mas a gente está num nível de aprisionamento mental tão profundo que a gente precisa dar alguns conceitos que são pequenas boias para te levar mais para a superfície, porque a gente afundou muito. Sim. E conforme você vai subindo, e de que forma se faz isso? Porque a pessoa que tem muito jovenzinho que está nascendo, que de verdade está desperto, está muito consciente de muita coisa. Então eles sentam e fazem a frequência e pum, o negócio. Um exemplo é o nosso amigo do Rubi Cósmico, Sim. o Lucas. Sim. O Lucas do Rubi Cósmico, ele fez o Frequências Estelares. Ele entrou, ele desdobrou. Tinha um amigo nosso que falava assim, quando ele duvidava do Frequências Fibonacci, falou assim, eu não vou fazer essa sequência de Fibonacci que os irmãos estão falando, porque não vai acontecer nada, não. Vou escutar direto. E a gente sempre fala, faça as frequências para ir acelerando a sua vibração, siga o protocolo. A gente sempre fala, tem os protocolos no site, siga o protocolo, mas não dá saltos. E não pula uma frequência e vai para outra, porque você vai aumentando a vibração aos poucos. Esse amigo nosso falou assim, vou fazer 233 Hz direto, que era a do Fibonacci. Ele já tinha uma certa mediunidade, né? Ele foi arrancado do corpo físico. Claro, vai acontecer com todo mundo? Não vai acontecer com todo mundo. Com ele aconteceu porque ele já tinha essa facilidade. Então tem pessoas, para cada pessoa, ele vai trabalhar num nível, dependendo do nível de consciência de cada um, mas sempre vai estar puxando para cima, para trazer uma nova onda de aprendizados externos, porque quando você muda a sua frequência, quando você muda o seu olhar para a realidade, você reconstrói a Matrix. É assim, a consciência impacta a realidade. Quando você desperta e fala, eu não quero mais viver isso, eu prefiro viver desta forma, o universo inteiro se reconstrói e começa a atrair pessoas que estão compatíveis com o seu nível vibratório. Então, como que as frequências ajudam? Elas ajudam de uma forma sutil. É óbvio que a pessoa tem que ter um desprendimento, é óbvio que ela tem que anelar, se não adianta você sentar e achar que é um botão de play stop, porque não é mecânico, né? Mas também não é uma coisa absurda de se fazer, simplesmente entrega. Por isso que o primeiro CD, o primeiro volume dos 9 portais é entrega, chama entrega. Que legal. Porque se você não se entrega, se você não aceita, vou entrar na Via Crucis, você não vai chegar, nada. Eu falo ao ponto dos códigos. Os códigos, mesma coisa. Olha, vamos fazer uma vivência, mas se você não se entregar, cara, não tem resultado. Isso. Eu começo, Exatamente. Por exemplo, fazendo uma vivência, daqui a pouco eu vejo lá no vídeo, ou tá falando com o filho, ou tá mexendo no computador, ou tá olhando pro teto. Cara, a gente fala, o corpo... do processo, esquece. Exatamente. Então, assim, o que a gente foi fazendo? A gente foi costurando uma linha mínima dialética para trazer uma boia que puxasse um pouco das profundezas para ir puxando para cima com os cursos. Então a gente vai fazer de uma forma lúdica, no primeiro trabalho dos 4 elementos, uma analogia com terra, água, fogo e ar, que são os 4 elementos fazendo associações com a psicologia humana. Porque ali você vai começar a identificar em você aonde você gravita mais. Por exemplo, eu, quando era jovem, era um ser irado, o Márcio era melancólico. Eu falava assim, Deus, também, mas quando era jovenzinho, eu falava, Deus, eu falava para Deus assim, não me dá força porque eu rebento. Né? Então, assim, o que me dá é paciência. Para o Márcio você dá força, para mim você dá paciência. Então a gente vai depurando, a gente vai aprendendo a lidar com a personalidade e vai usando essa explosão encausada. Então eu falo assim, aí eu uso essa força para onde? Para entrar num trabalho e levar até o final.
E falou assim, eu não desisto. O que eu entro para fazer, eu não largo. Enquanto eu não chegar no final, a minha esposa fala que eu acho que eu tenho TDAH, que eu sou hiperfocado, né? Porque quando eu sento aqui na bancada para trabalhar, ela vem falar e eu não estou aqui, eu não escuto ninguém. Eu simplesmente me conecto com uma outra esfera. Então a gente vai... Vocês? Oi? Qual é o signo de vocês? É librianos, 2 librianos. Beleza. Então, depois que a gente sai... Depois que a gente sai do trabalho dos 4 elementos, a gente entra nos 9 portais, que é como o Márcio falou, desenvolver as parâmetros. Já entendeu aonde você está gravitando? E as frequências te ajudam a te levar para esse estado de percepção? Agora você vai fazer como se fosse 9 portais para compreender mais profundamente o que é, como que se desenvolvem essas virtudes. E o curso está pronto, a gente vai gravar ele. Aqui eu estou terminando de fazer as frequências. Assim que sair as frequências, eu vou me organizar para a gente poder gravar o curso, para poder dar mais esse, como se fala, mais uma perspectiva de que forma você pode também seguir um outro caminho, a não ser esses que a gente já conhece, que todos os seres já trouxeram. Depois que sai dos 9 portais, aí você entra assim nos 7 chakras que o Márcio está falando, que é para você entender os centros de consciência, os 7 chakras principais. Mas a gente não tem só 7 chakras, a gente tem muito mais. Mas é de comum acordo de muitas pessoas que 7 são os principais, onde eles vão estar amalgamando o centro psicológico com o centro fisiológico. E aí, com a sua mente criadora, quando você entende que a sua mente fecunda as suas ações, ela modifica a sua realidade, quando você usa uma dialética, nem que seja, por enquanto, eu falo assim, a terceira dimensão é um universo modelável. Quem modela? Você. Você modela a terceira dimensão. Como? Com o que eu vejo, com o que eu acredito, com o que eu aceito, com o que eu atraio na minha vida. E quando você entende que você tem os chakras inferiores, chakra mediador do coração, chakras superiores, centro de comando, Sahasrara, conecta com o teu ser, eu sou, traz para o centro do coração que é compassivo, que faz a união entre as pessoas, e equilibra os chakras mais viscerais, que é da força, da luxúria, do poder pessoal, que é os 3 principais. Quando eles estão todos sincronizados e equilibrados, você já se torna um ser com uma percepção, já começa a sair da curva. Só que aí falta alguma coisa. O que falta? Falta você fecundar com a mente criadora. Por isso que nasce o Frequências Fibonacci, onde a gente vai juntar a ciência com a espiritualidade. Juntar as ondas gamas, ondas delta, teta, alfa, beta e gama, que são estudados pela neurociência. E a gente faz uma iniciação ao que é epigenética. Os epigenetistas de hoje, eles acreditam que a epigenética ela só se desenvolve por fatores externos. Mas o que eles vão perceber logo é que a tua consciência altera o teu DNA. Porque, na verdade, o DNA ele é forjado, ele é construído a partir da consciência que quer experienciar uma realidade como a gente está vivendo, uma realidade dual. Sim. Porque, como eu sempre falo, nós somos eternos, mas assim, eu sempre brinco, devia estar muito chato lá, e a gente fala assim, vamos lá dar uma mergulhadinha ali na Terra, mundo de dualidade, onde tem Deus e diabo, onde tem, sabe? Tá bom. Chega. Agora eu vou pra Terra. E a gente pula, exatamente. Por quê? Porque tem uma máxima esotérica que a gente estudava quando a gente estava nessas ordens, hoje a gente não está mais nenhuma delas, porque a gente percebeu que o caminho é você mesmo fazendo o caminho, que falava assim a máxima, para subir mais é preciso descer. Exato. Então, existem muitas teorias de que o universo ele foi se estratificando, ele foi descendo, como o Márcio pode falar, em reflexos, em cascatas de espelho. Da fonte primordial ele vai se cascateando até embaixo, cria uma parte mais densa onde nós estamos. Então, às vezes, a gente estava num patamar aqui que não conseguia subir mais porque faltava subsídio anímico, consciencial. Consciência, eu não falo da consciência amarra consciência, que é a grande consciência. Eu falo da consciência do ser de quinta, de sétima, de oitava dimensão. Eu falei assim, puta, eu queria subir lá para a 12ª, o que eu faço? Mergulha. Mergulha porque... Só através da experiência. Quanto Existe mais experiência nós vamos tendo, mais amplidão de consciência, e a gente vai ampliando nossos horizontes. É fácil entender isso. Não adianta uma árvore querer crescer só em copo e não ter estrutura de raízes para poder se manter em pé. Ela tomba.
Ela tomba. Entendeu? Então não adianta a gente assim. Tudo tem seu tempo, né? Não adianta você forçar uma borboleta a sair da sua crisálida que ela vai morrer. Você sabe da história da borboleta. Se você ajuda ela a nascer, ela depois de 5 minutos ela morre, porque aquele esforço que ela precisava era para bombear o coraçãozinho dela, para jogar o líquido, o sanguinho dela nas asas, para que ela pudesse abrir as asas dela e ela poder alçar voos. Então não adianta a gente querer entender a milésima dimensão se a gente ainda não tem essa percepção. Por isso são experiências. A gente vai vivendo experiências, a gente vai... O que nós podemos fazer agora? Trabalhar sobre si. Entender os nossos aspectos psicológicos, entender aonde gravita o nosso ego e por que ele nasceu. Sim. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho de autoobservação, e que o Advaita Vedanta fala de autoinquirição, vai chegar um momento em que você vai transcender a dualidade desse plano manifestado. E aí a gente vai para um plano não dual. No plano não dual, aí você começa a se fundir com tudo. Né? Porque enquanto a gente está... O ego não tem capacidade de entender toda a criação. É que nem uma formiguinha querer entender a fazenda em que ela vive e o dono da fazenda, que é o fazendeiro. A formiguinha não tem essa capacidade. Mas se ela galgando, trabalhando, sabe, dia após dia, expandindo a consciência, tendo experiências, aí sim. Aí sim, é muito possível isso. Perfeito. Só para fechar o raciocínio dos trabalhos, ô Mion, então lá, 4 elementos, os batimentos binaurais, junto com a glândula pineal, para despertar a mente criadora e você focar, como a quântica diz, para alterar a realidade. Okay. E aí você se empodera, E aí tem o caminho final, a reta final, que são as frequências estelares, que são 5 trabalhos que o Instituto vem fazer. Vem trazer depois, que os estelares é para que você, depois que você percebeu aonde você estava, aonde você chegou, você vai se maravilhar com os estelares. Você vai ficar encantado com a beleza deles. Você vai ficar encantado com a tecnologia. Você vai ficar encantado com... Eu usei e viajei longe. Os portais, as naves, só que você não vai parar lá. Você é mais do que lá. E eu falo com todo amor e respeito aos meus irmãos estelares, porque nós viemos de lá. Sim. Por isso que assim, a gente desce para subir mais. Sim. Então, quando a gente desce para poder sofrer, às vezes eu me pego resmungando, falo assim, putz, Guilherme, mas tá difícil, mas que eu fui escolher. Mas aí, uma voz no meu coração fala, se acalma. Não tem o que você fazer. Agora... E assim... É bem assim. E realmente não adianta você espernear, né? Você tem que achar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, respirar fundo e falar assim, tá bom, vamos com resiliência, com inteligência, e vai se liberando disso. A gente entrou, a gente sai. Então os estelares, ele vai ajudar você a romper a roda do zodíaco. E aí, se o Márcio quiser falar um pouquinho mais dos estelares... Então, na verdade, os estelares, a gente fala assim, depois que você desenvolve toda essa percepção, né, da autoobservação, desenvolvimento das paramitas, todos esses centros que são chakras, né, que você vai forjando essas iniciações maiores, você passa pelo Fibonacci, vai para os estelares, é a via do herói que a gente fala, porque os 12 trabalhos de Hércules, ele continua sendo... A gente amarrou os 12 trabalhos de Hércules, junto com os 12 signos do Zodíaco, junto com as 12 tribos de Judá, porque se você perceber, olha como que é tudo muito sincrônico, as 12 tribos de Judá, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 signos do Zodíaco. Sim. Isso é uma epopeia do ser. A gente está dentro de um universo pneumático, que é a manifestação, um universo atômico, densificado. O átomo foi densificado através da pura consciência, que densificou essa realidade que nós enxergamos no externo. Mas nós não somos dessa densidade atômica. Nós estamos vivendo temporariamente em corpos de densidade atômica, em planetas, em locais como um arcturiano que é tão carne e osso quanto a gente, um andromediano que é tão carne e osso quanto a gente, só que está no que eles chamam de quinta dimensão, que na verdade é só uma consciência mais expandida e uma percepção do todo maior. Né? Não que não existam seres mais sutis. Sim. Existem seres mais sutis. Vou chegar lá. E aí, conforme você vai fazendo esse trabalho, qual que é o teto
o teto que nós temos que romper do frequências estelares é essa zona de conforto que são as estrelas fixas, que é onde estão esses nossos lindíssimos irmãos que têm tecnologias milenares, são culturas que estão aí já no cosmos há bilhões de anos, não vou falar nem milhões, bilhões de anos, e eles já têm uma percepção, eles já sabem tanto como funciona isso tudo, que eles já estão, a experiência que eles vão adquirindo, eles vão rompendo com isso, e chega uma hora que eles não se veem mais na necessidade de se materializar, de ter naves, de ter corpo, e aí a gente entra nas esferas sutis das dimensões maiores, né? Que a alma está depurada, né? Que é daí da onde nós viemos, todos nós viemos, ou com uma essência virginal, ou com uma essência autorrealizada, que passou por esses ciclos todos. Então, o Frequências Estelares, ele vai te dar o teto das estrelas fixas para que você possa rompê-la também. Porque, assim, é lindo, é maravilhoso. Hoje, se a gente pudesse ver as naves, se elas pudessem se manifestar agora aqui, fisicamente para a gente, a tecnologia que eles têm de abertura de portais, de viagens estelares, a gente ficaria fascinado, mas daria para se perder milhares e milhares e milhares de encarnações nessa brincadeira. Sim. Que é o que acontece. E não tem nada de errado. Sim, assim, sim. também, não, um complemento, não tem nada de errado. É o que a consciência quer vivenciar. E aí ela vai vivenciar. Exato. E aí, quando ela tiver, porque ela cria como se fala, um condicionamento que ela sempre vai nascer como um pleidiano, sempre vai nascer como um arcturiano. E ela fala assim, poxa, eu queria romper um pouquinho mais. Então desce lá na Terra, entra num corpo liriano, que é outra base morfológica, porque os andromedianos têm uma estrutura bem diferente da nossa, são humanoides como a gente, mas é bem diferente. Sim. E aí e eles são muito racionais, é tudo razão para eles. E eles até há altas discussões por que a gente é tão emocional, não precisa sofrer. Mas por que esses caras estão sofrendo? Porque vai morrer, mas do ponto de vista das estrelas, de um sol, todo mundo aqui no planeta já está morto. Então é questão de você entender que você é eterno. Então eles não ficam... E aí ele quer sair daquela estrutura porque ele já está há muito tempo lá. Ele fala assim, então eu vou encarnar lá, num corpo base liriana, vou dar uma depurada, e aí eu vou voltar para cá com uma consciência mais expandida. Aí sim. Aí ele muda o ciclo de condicionamentos dessa consciência ali. E aí ele começa a ver a realidade dele lá de cima por uma outra perspectiva, que ele nunca teria visto se não tivesse mergulhado. Sim. E aí, a partir dali, como não existe tempo e espaço para eles, não tem tempo. Eu tenho que terminar agora até fevereiro, até outubro. Não tem. A gente tem aqui porque o solzinho da gente fica rodando em volta do planetinha, a gente fala 365 dias. Isso. O que vai ser 2023? Eu não sei, eu só sei que nós somos eternos. E independe eu não estou mais preso ao calendário gregoriano, nem lunar, nem azteca, nem maia, nem inca, porque senão eu volto. Você tem que se liberar disso. Porque você veio aprender isso, se liberar de alguns condicionamentos, porque quando você chega lá, você vai fazer um outro depuramento. E aí, você vai escolher se você volta para ajudar as alminhas que estão aqui, os nossos irmãos estão aqui, ou se você vai, bom, já tem bastante gente ajudando, eu vou seguir meu caminho daqui para frente. Então é isso. Chegar lá que é aqui, né? Porque o lá e o cá não tem lá, não tem aqui. Não. Tem a percepção do todo. Né? Mas deu para entender o que o Marcelo quis colocar nesse condicionamento humano que a gente tem. Mas a gente pode, nesse exato momento, estar conectado a essa expansão. Estar conectado além desse plano mental, desse plano dual. Porque nós já somos tudo isso. É a diferença do cientista que entra no bosque e começa a catalogar todas as espécies que tem dentro do bosque, cada árvore, cada formiga, cada animal. E a diferença daquele que não é cientista, mas que já tem uma consciência integrada, quando ele entra no bosque, ele não cataloga nada porque ele é tudo aquilo. Ele é a formiga, ele é o tronco da árvore, ele é a terra que respira debaixo dos pés dele, ele é as estrelas que estão em cima da cabeça dele, ele é dentro, ele é fora. Então, nesse estado de contemplação, você já é o todo. Né? Agora, o que acontece é que, por um processo de mental, emocional, instintivo,
e de necessidades de suprir os desejos do corpo, e aí vamos colocar os mais primitivos, que é a fome, que é o frio, que é o sexo, que é a reprodução, nós criamos o germe daquilo que vai nascer no futuro como o ego. Uhum. E aí esse ego começa a se aprimorar, né? Porque aí depois vem o ego do poder, o ego do dinheiro, e aí a gente começa a se desconectar dessa fonte suprema que está em todo local, e que é a abundância suprema em todo local. Mas, quando a gente se submerge nessa matrix humana limitada, é para vivenciar e experimentar esse tipo de experiência, né? E aí você vai fazendo todo um trabalho psicológico, você vai depurando tudo isso e você vai soltando, se desapegando, né? E aí chega uma hora que você transcende, né? O corpo, a mente, né? Transcende as dimensões. O que tem acontecido muito é que as pessoas querem saber o que vem depois, mas não estão cuidando do agora, do que tem que viver agora. Elas querem saber o que vem depois. E depois, daqui, o que vai acontecer? Quando é que vai ser a ascensão? Quando é que vai ter flash solar? Fala, cara, cuida do agora, porque amanhã você não sabe se vai estar aqui ou vai estar já em outro caminho. Isso é uma grande cilada quando a mente te leva nesses pensamentos. Isso. Porque você sempre está na expectativa do Salvador, na expectativa do contato extraterrestre, na expectativa de que o mundo vai ser melhor se tivesse assim, se tivesse assado, e você não faz o trabalho sobre si. Ou seja, então, quando você desencarna, você vai se deparar no mesmo lugar que você estava na Terra, porque está vibracional. Você está preso nessa frequência e vai ficar nessa frequência. Você está preso ali. Fica sempre na mesma frequência. Os seus condicionamentos, desculpa, Mion, os seus condicionamentos, eles não foram compreendidos. Porque você tem que compreender e transcender. Agora, sim, a gente está revestindo, pessoal, a percepção do desenlace das linhas reencarnatórias por uma perspectiva. Nós somos muito mais do que isso, e cada um pode desenvolver a sua própria maneira. Né? É que assim, quando você entende e vê que o que vale a pena aqui é a consciência, é você liberar a consciência, você tenta fazer um caminho que é como eu e o Márcio, a gente tentou estar construindo no Instituto. Mas não necessariamente é exatamente para você ou para outra pessoa dessa forma. Às vezes você vai mesclar um pouquinho. É como o Mion está fazendo, ele está construindo o caminho dele, a forma com que ele interage, porque existem inúmeras formas de você se liberar. E essa forma linear, racional, ela pode, às vezes, ir por outros caminhos, porque o universo é uma coisa maluca. Vocês têm uma noção que para o universo não tem tempo, não tem espaço-tempo. Se eu quiser renascer em 1700, eu renasço. Ou, na verdade, eu já estou vivendo lá agora. Porque eu sou, quando eu me integro à fonte, é o olho de Dagma, o olho de Horus, o olho que tudo vê, que foi usurpado pelas elites, por isso que usa toda Por isso do eles roubaram as máximas, porque eles entendem sobre isso, então eles roubam as máximas para poder condicionar e as pessoas terem medo. Não, eu não vou estudar isso porque isso daí vai me aprisionar, isso é coisa do diabo. Não é. Essas, do jeito que eles usam, pode até ser, porque eles estão na dualidade. Na verdade, eles estão além da dualidade, eles brincam com a dualidade para aprisionar nas narrativas. Mas o olho de Dagma, o olho do Tathagata é um dos nomes do Buda, o olho que tudo vê, está em todas as partes. Ele fala assim, tem até uma passagem bonita que fala, o olho de Tathagata está no olhar da águia, no olhar do camponês, no olhar do empresário, no olhar do rei, no olhar do guerreiro, porque você é todas as pessoas. Então eu não tenho a necessidade mais de querer me tornar isso ou aquilo, porque eu já me realizo com você, Mion, com o Márcio, com cada um de vocês que estão vivendo aqui, nos assistindo aqui, porque nós somos um. E aí você começa a entender essas máximas e vai se desvestindo desse corpo de necessidade de ter coisas. Claro, você precisa ter um mínimo para você poder trazer uma paz interior. Mas quando você percebe, por exemplo, vai embora a ganância, vai embora a necessidade de trabalhar por vaidade, você simplesmente se coloca no caminho.
O que tem que ficar claro que não é assim, não é que eu não posso ter mais nada, eu não posso ter mais. Não, a gente tem que ter o conforto, a gente pode ter as coisas. A diferença é você ficar não se apegar. a isso. Entendeu? Ninguém, né, essa vida, a gente não pode se privar de absolutamente nada. Tanto é que eu estava lendo aqui o livro tibetano dos mortos, o Bardo Thodol, e ele fala que quando a pessoa está no processo de desencarne, e se ela realmente realizou tudo o que ela precisava realizar, ela não tem mais apegos assim. Então, tem uma das passagens fala que faz parte do caminho de você sair de samsara a consciência de que você realizou tudo o que você precisava. Uhum. Sem medo, sem vergonha, se a pessoa tem condição hoje e vive uma vida de abundância material, não se culpe, mas aproveite isso, mas não se apegue a isso. E se a pessoa vive uma vida de escassez ou de dificuldades, também não se culpe, não se apegue a isso. Porque da mesma forma que você oscila para o positivo, você oscila para o negativo. E aí você tensiona a mente e cria essas falsas experiências de que você é isso ou aquilo, mas você está muito além de tudo isso. Então, quando você realiza a riqueza material, a prosperidade, quando você sai da matéria e se fez um trabalho de verdade, de autoobservação, de entender os cantos do bardo que ele fala, né, no Bardo Thodol, você consegue distinguir as três luzes do bardo, você não fica nem mais na morada celeste. Você vai para uma morada de pura luz. Sim. Porque você não tem mais grilhões ou identificações com nada que te traga a renascer naqueles mundos mais densos. Então, é assim que a gente vai se desprendendo. O trabalho, ele é eterno, mas se você aprender a brincar disso, é gostoso, ele é até leve, porque você não se culpa. Né? Você não culpa nem a anjos, nem a demônios, né? Porque cada um está precisando viver a experiência que precisa. Nenhum demônio eternamente é um demônio, nenhum anjo eternamente. Quem disse que um anjo é eternamente um anjo? Né? Isso são conceitos, ideias pré-estabelecidas por um caminho doutrinário, psicológico, dialético, para que você fique amarrado nas historinhas deles. As muletas. Se eu falar para vocês aqui, somos reencarnação, é você que determina a sua reencarnação. Então, quando você tiver consciente de que, assim, é óbvio, para que você tem que ter consciência de onde você está gravitando, para você entender que você viveu aquelas experiências. O que acontece é que os arcontes nos pegam nos planos superiores e falam assim, você fez isso, 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 tem que retornar. Se você é um rebelde, mas um rebelde desperto, assim, eu não tenho que nada. Porque eu sou uma alma eternamente liberada. Aí que você vê grandes almas liberadas, como o mestre Ramana do Advaita Vedanta, que eu tenho admiração. Você pega São Francisco de Assis, você pega Cristo, você pega Buda, você pega Krishna, e tantos exemplos de outros mestres que estão encarnados na Terra ensinando esse caminho da liberação, né? É só você que se amarra. Então, porque se você está amarrado num corpo, por exemplo, espírita, no corpo católico, no corpo budista, no corpo cristianismo, você vai estar acreditando naquelas histórias como verdadeiras. Agora, se você se amarrar também no corpo estelar, também. Se você se posiciona, os arcontes não podem te segurar, porque eu sou, e acabou. E eu vou para onde eu quero. Agora, eu estava vendo agora atrás que o Mion tem uma Nossa Senhora. Eu tive uma experiência muito linda com Nossa Senhora. Esses arquétipos, eles existem. Então, assim, para contar uma historinha para vocês, assim. Então, não é que a gente vai falar assim, não precisa de... Você tem pontos de ancoragem da consciência. Quando eu era mais jovem, vou contar para vocês uma história. Eu fazia faculdade de agronomia no interior. Eu devia ter acho que uns 19 anos de idade. Eu estava deitado num sofá que tem do lado de uma janela e estava assistindo o final. Naquela época estava passando o jogo do Brasil de futebol, juniores. Lembro até hoje o que era. Nunca fui de acompanhar futebol, nada disso.
Mas não sei, botei lá para dar uma cochilada depois do almoço antes de ir para a faculdade. E ali foi um dos desdobramentos mais fortes que eu já tive na minha vida. Simplesmente eu acordei assim, tipo, acordei, vou atrasar, tenho que ir para a faculdade, né? Mas eu não estava no corpo, eu estava fora, estava sentado em cima do meu próprio corpo. Né? Então, sabe, o corpo deitado na cama e essa parte levantou. Uhum. E eu olhei para a janela, não tinha mais a janela, tinha um campo verde. E nesse campo verde tinha uma árvore frondosa, que é um salgueiro chorão. Tanto é que eu falei que quando eu viesse morar no mato, eu ia comprar um salgueiro chorão. Eu comprei o salgueiro chorão e coloquei aqui, eu plantei o meu salgueiro chorão. E embaixo desse salgueiro chorão estava a Virgem Maria, toda de branco. Olha que lindo. E ela olhava para mim e falava assim, vem Marcelo. E sorria sem mostrar o dente. Vem meu filho, eu vou te mostrar sobre os departamentos do reino. Então, isso é a nossa própria consciência que se usou de um arquétipo para poder... Porque nós somos a Virgem. Nós somos o Cristo. Isso. Nós somos São Francisco. E eu não tenho nada contra. Eu tenho alguns amuletos que eu uso, que é o veículo de fé. É o veículo que foca a minha consciência. Sabe por que óbvio eu uso? Que chega um momento... Sabe por que eu uso? Porque eu acordo de manhã, eu bato o olho, eu converso com todos. Porque exatamente. É como se fosse uma lembrança. Não esqueça, né? Isso. É como se fosse uma ponta ali, tipo, bom dia. Daí eu começo, bom dia, faço a chamada. Bom dia, meu mestre Jesus. Bom dia, meu amado mestre de Saint Germain. Aí vou fazendo até terminar a fila. Depois o seu ritual. É o seu ritual de reconexão. Isso é lindo. Por isso que eu falei, cada um tem uma forma. Cada um tem uma forma de expressar essa perspectiva do sagrado, do divino. Tudo é sagrado, tudo é divino. É o seu olhar que tem que construir essa relação. Então, naquele momento... a gente também tem uma experiência linda com Ganesha. Então, assim, de uma certa forma, conforme a gente vai despertando a consciência, a gente vai entendendo de que forma o nosso ser se reveste das distintas formas para nos despertar. Não tem aquela imagem com a imagem de Krishna com um monte de faces, que tem um monte de rostos. Na verdade é isso, ele está mostrando que ele está em todas as pessoas, né? Então isso é a coisa mais linda que tem, quando você consegue entender e fala assim, puxa vida. Então cada um vai construir os seus conceitos, as suas percepções, as suas conclusões. E não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Não. Muito pelo contrário, é o caminho pelo qual a pessoa vai criar o seu caminho de liberação, a sua experiência de liberação. Né? Então tá tudo certo. Né? E a gente acabou construindo isso através dessas frequências, amarrando ao antigo caminho iniciático. Né? Então, se você pega os 4 elementos, são as 4 provas da terra, do ar, a terra, ar, água e fogo, né? Que muitas dessas antigas escolas iniciáticas, como Rosa Cruz, os maçons, têm as iniciações. Quem estuda, por exemplo, quem gosta de ópera, de música clássica, eu gosto muito de um compositor que é Mozart. E Sim. Quando Mozart compôs uma das óperas dele, chamava A Flauta Mágica. Não sei se você conhece. A Flauta Mágica, ela vai falar sobre as 4 iniciações. Entendeu? Nem são iniciações ainda. Ele vai falar sobre as 4 provas, para depois entrar nas 9 iniciações menores, que são os 9 portais. Então, olha como a gente está só trazendo o que os antigos falaram e só revestindo de uma forma nova. Depois que você saiu dos 9 portais, que desenvolveu as virtudes do ser, com as frequências, você vai para os 7 chakras, que aí você entra nas 7 iniciações maiores. Certo. Que é você levantar a serpente, que é Kundalini, que de serpente não tem nada, só o nome, porque é uma força, é um fogo prânico que é amalgamado quando você foca a sua consciência e você dá força e torque à sua matéria anímica conectada ao teu ser, você vai abrindo essas percepções e se conectando a planos mais elevados. Então você faz o caminho das 7 iniciações maiores, que a gente colocou como 7 chakras. E depois você vai para os estelares, que são as 12, são mais 12 iniciações até você romper com o zodíaco. Perfeito. Então, a gente no Instituto foi montando dessa forma. Quando é que sai esse novo?
Tem previsão? Os 9 portais? Então, estamos produzindo. Eu já finalizei 2 portais, o primeiro e o terceiro. O segundo eu vou voltar porque não gostei muito. Aí falou assim, os caras estão falando para mudar porque eu vou mexer nele. Mas está saindo, já tem 2,5 prontos, né? Mas estão ficando lindíssimos, viu? Eu imagino, eu estou aqui. Sabe quando você não se aguenta? Eu tenho todos de vocês, né? Eu tenho todas as frequências, eu sou apaixonado pelas frequências Fibonacci, que são as que me levam assim muito longe. Inclusive, quando eu já fiz todo o protocolo, e agora eu faço a síntese às vezes, né? E quando eu estou na metade da síntese, eu saio, sabe que é vontade de sair pulando? Tipo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para realizar, olha quanto... Aquele fogo dentro de mim que é inacreditável, sabe? É uma coisa assim que me deixa muito, muito forte as frequências Fibonacci. O legal, que legal, Mion, é que quando a gente entende, a gente sempre fala, faça os protocolos, que é pelo menos passar uma vez por todo o protocolo. Sim. Depois você monta o seu protocolo. Quando nós terminarmos o trabalho todo do Frequências Fibonacci e dos 5 trabalhos que o Instituto tem que deixar aqui na terceira dimensão, aí a gente consegue construir, olha que coisa interessante, um protocolo que você pode usar. O primeiro de uma coletânea, primeiro o fogo, com o portal 6, com o chakra do coração para potencializar, com o Fibonacci volume 144 para potencializar outra coisa, e com os estelares tal que é a sua casa. Legal. Então a gente consegue fazer uma coisa extremamente, como se fala, pessoal, personalizada para a pessoa. Então isso aí, e os terapeutas que entenderem o trabalho da gente podem fazer isso também. Com certeza. Eles têm lá a palheta de todas as frequências. Eu falo assim, olha, com esse paciente eu preciso trabalhar aspectos de fogo, porque ele é muito irado. Na segunda sessão vou trabalhar com eles aspectos de água, para você dar um pouco o fogo, né? Do segundo portal, que é o segundo portal, que é o medo, né? Depois eu vou trabalhar o coração, o chakra do coração, vou trabalhar a frequência de ondas teta, para ressignificar algum trauma dele, e depois vou abrir a porta do zodíaco dele. Ele é libriano, ou ele já passou dos 40, está no ascendente, então eu vou para o ascendente. E aí você vai ter uma palheta sonora para poder construir um protocolo extremamente personalizado, como o Márcio falou. Mas aí tem que entender, pelo menos, um pouco do trabalho do Instituto. Muito bom. Porque a ideia é capacitar. E aí, no final de tudo, o curso de formação de terapeutas vibracionais pelo IFC, que é dar para ele a macrovisão para ele usar os dispositivos quânticos. Curso? A gente está pensando, a gente já está uns 2 anos pensando. Eu já estou matriculado, hein? Eu já estou matriculado. Sim. Antes da gente passa o Pix aí que eu estou matriculado. É que tem que terminar os 5 trabalhos. Quando os 5 trabalhos forem terminados, aí sim dá para a gente criar um protocolo passando por todos eles e construindo uma macrovisão do caminho que o terapeuta pode ir, dependendo daquilo que o seu paciente precisa. Então a gente não quer engessar ninguém. Você sabe que no meu curso de 33 códigos, dos 33, 11 são iniciações e 22 são códigos dentro de uma mesa. São códigos Atlantes. E esses códigos, cada um deles, eu associei a uma das frequências de vocês. Por isso que os meus alunos estão começando a procurar vocês, porque cada código eu associei a uma frequência. Então, quando ele for trabalhar o paciente dele, ele vai trabalhar aquele código escutando aquela frequência. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Isso daí é a criatividade. Isso aí a gente não pode parar de criar. A maior riqueza do ser humano é a criatividade. Isso. Né? E isso é o mais bonito. Você conseguir criar um caminho diferente. O que está acontecendo agora... Oi. Pode falar. Fala. Já falei. Criar um caminho através das ferramentas para fazer a liberação. Né? Trazer esse entendimento para as pessoas de que ela constrói a realidade dela. Sim. O terapeuta ele é um facilitador. Isso. Ele ajuda você a entender o seu processo, mas é você que sai do buraco. Exato. Porque e não adianta ficar dependente do terapeuta. Ele vai te mostrar a porta, daí você tem que pegar a porta, abrir e passar. Então, assim, o que está acontecendo agora, que é muito bacana, que
como agora a gente já tem praticamente quase todas as frequências que nós nos propomos a fazer prontas, só faltando agora os 9 portais, qual que é o próximo passo nosso aqui agora? A gente está conseguindo agora plasmar os dispositivos quânticos, os dispositivos físicos. Fala um pouquinho desse novo. Então, a gente, por exemplo, lançamos agora, em outubro do ano passado, o primeiro, que é o Relax Quantum, que ele vai trabalhar um protocolo automático de 6 horas, com um protocolo que a gente desenvolveu aqui no Instituto. Não são todas as frequências, mas, por exemplo, são frequências que te levam a baixar a frequência cerebral para ondas delta, onde você vai trabalhar ansiedade, estresse, insônia e depressão. Legal. Né? Então, agora a gente consegue colocar dentro desses equipamentos frequências que o Instituto veio desenvolvendo ao longo de 10 anos. Ótimo. A gente podia, sim, fazer um caminho como a Nova Ciência fez, pegar todos os protocolos do Reif e colocar as 30 mil frequências que ele pesquisou, e pode ser que no futuro, a gente conseguindo agora desenvolver os nossos dispositivos quânticos, quem sabe não tenha um protocolo Reif lá dentro, mas o foco não era esse, o foco era desenvolver os protocolos do Instituto com as frequências que estão sendo intuídas pela nossa egrégora, pelos nossos irmãozinhos. Então, nasceu o Relax Quantum. Agora, provavelmente, até a metade do ano, a gente vai lançar um outro dispositivo, que esse vai subir para ondas gama. Então, o primeiro ele desce de ondas beta. A gente está conversando aqui, estamos em ondas beta, que é de 13 a 38 Hz. Então, para quem tem problemas, às vezes, de insônia, de estresse, de ansiedade e depressão, você precisa baixar a frequência cerebral. Então, a gente faz uma espiral descendente de Fibonacci, ele faz 13, 8, 5 e 3 Hz, e ele fica numa programação automática de 6 horas. Então, ele desce até ondas delta. Para a pessoa dormir. Isso, para a pessoa dormir, para estimular o hormônio do crescimento, a regeneração celular. Aí a gente embasa todo o trabalho em cima dos estudos da neurociência. Tá? O próximo, a gente vai sair de ondas beta e vamos subir para ondas gama. E tem um trabalho lindíssimo que os cientistas fizeram. Eu preciso pegar onde está isso, provavelmente no livro do Fibonacci, onde tem lá as ondas de arrastos binaurais, quando a gente tem uma parte que fala sobre ondas gama. Tiveram um grupo de cientistas, foram para o Tibete. Isso é uma pesquisa antiga, tá? Uma pesquisa acho que da década de 90 ou de 80, se não me engano, e eles queriam entender que tipo de onda cerebral um monge meditando no monastério o dia inteiro produziria. Sim. E eles colocaram, né? O Dalai Lama participou de uns experimentos desse na época também, né? E aí colocaram todos aqueles eletrodos na cabeça do monge e eles descobriram um alto índice de ondas gama. Isso, olha que bacana, de ondas gama. Muito bom. E essa frequência de ondas gama, que está acima de 38 Hz, vai até 120, 180, 200 Hz, trazia para esses monges um estado de plenitude, de conexão com o todo, uma percepção ampliada com o todo. Aquilo que a gente estava falando no começo, eles começam a perceber que eles não são mais só o corpo. E muitas vezes eles estão varrendo o templo, muitas vezes eles estão cozinhando, muitas vezes eles estão costurando as suas roupas, ou muitas vezes eles estão fazendo atividades em meditação e a onda que eles estão produzindo é a ondas gama. Então, a ideia da gente é desenvolver um equipamento que vai subir de ondas beta até o estado de ondas gama, em consonância com as frequências binaurais do Instituto. Então, é uma ferramenta a mais que a pessoa pode usar, tanto dentro do consultório dela com seus pacientes, como para a vida dela. Ela criar um programa, um cronograma de meditação com as frequências binaurais que vão levar ela a uma percepção mais ampliada da consciência. Entendi. Então, vamos ver se a gente consegue, a partir daí, agora, como eu estava falando, como a gente tem esse ralo agora de frequências, dá para desenvolver os dispositivos, né? Para começar a nortear o terapeuta e as pessoas nesse processo de abertura e despertar de consciência. Perfeito. Nossa, sem palavras. É um trabalho fantástico e, olha, eu vi no site de vocês, tem milhares não, tem diversos aparelhos que vocês vão lançar no futuro, até para o pessoal saber, para achar vocês, no IFC, o site, né? É IFC? Isso.
ifcinstituto.org. Tudo junto, www.ifcinstituto.org. Tem o acesso aqui pelo Instagram também, né? Isso. Eu vou colocar As depois, pessoas que tiverem... depois eu vou colocar ali no descritivo da live os endereços de vocês para o pessoal achar que eles estão perguntando como é que eles fazem para adquirir ali as frequências, tá? Legal, legal. Deixa eu ver aqui. Normalmente lá... Tem alguma pergunta para vocês? Posso ver aqui? Peraí. Pode, pode. Eu estou lutando com o meu celular aqui porque ele está com a bateria indo embora. Qual a data do... eles estão perguntando, a Cláudia Bergman, ela é numeróloga, cabalística, está perguntando qual é a data de nascimento de vocês. Ela já quer fazer o mapa numerológico de vocês. 20-10-75. Os dois. São 65 também? 75. 75, Leon? Eu sou 23 de 1 de 65. Não, nós somos 75. 75? Você chegou... Você pulou da nave antes, né? Eu tô 10 anos mais velho. Gente... Então, 20 de outubro de 1975. É assim, ó, a gente vai ter que marcar outras vezes, não vai dar para fazer uma live só com vocês, porque o assunto é... A gente tem muita coisa para conversar, né? Tem muita coisa para bastante conversar. Coisa. Então, assim, para a gente finalizar, me diz assim, quais são os próximos trabalhos, enfim, qual é o primeiro passo? Eu quero começar com as frequências. Qual é o primeiro passo? Qual vocês sugerem das frequências de vocês para começar? Para quem está começando nesse processo do despertar. Sempre para começar, a gente sugere para as pessoas entrarem no site do Instituto, ifcinstituto.org, baixa o livro Os Quatro Elementos, começa pelos quatro, a iniciação aos 4 elementos e a psicologia humana. Então vai ter lá um livro de download gratuito e um curso gratuito. Sim. Então, livro e curso são gratuitos. Então, para a pessoa entrar nessa jornada, faz o download do livro e faça o curso que está aberto gratuitamente. Lá a inscrição você faz pelo site do Instituto. Tá. Depois que você fizer isso, você vai entrar num trabalho. Aí você adquire as frequências, né? É uma forma de também estar ajudando o Instituto. Qual que seria as primeiras frequências seriam os 4 elementos. Tá. Então, primeiro assim, e depois... primeiro começaria 4 elementos, depois ainda como as frequências dos nossos portais ainda não estão prontas, vai para os 7 chakras. Depois dos 7 chakras, o Fibonacci e depois os estelares. Okay. A gente tem nós temos 2 outras coletâneas, que é a hemissóide neural, sim, porque isso aí, os terapeutas, eles pediram coisas para trabalhar no consultório, coisas específicas. Então, por exemplo, eu vi aqui a Carol falando que o filho e o marido são muito agitados, que frequência ela utilizaria. Carol, a gente tem lá no site do Instituto uma coletânea chamada hemissóide neural. Você vai usar com eles a frequência teta, que é a frequência para você baixar a frequência cerebral. Então, eles fazem o protocolo, tem lá também como faz o protocolo, se eu não me engano, é escutar 2 vezes ela, ou colocar antes de dormir, ou no momento que ele tem uma janela para poder baixar, porque ele vai diminuir a onda cerebral de beta para teta, e tem uma outra que é alfa, que é serenidade, né, para você trazer a serenidade. Então, você pode começar com isso. Isso são trabalhos pontuais, tá? Assim, porque como a gente estava trabalhando com muitos terapeutas, e o terapeuta tem uma parte muito, muito forte de clínica, vamos dizer assim, né? Então a gente pensa, a gente hoje está indo mais para o viés holístico, mas a gente pensa em ter uma linha mais psicológica, né? Para poder ajudar os psicoterapeutas, né? A ressignificar traumas, uma série de coisas. E tem um outro trabalho que é o Frequências Eu Sou, que esse é um trabalho mais para a pessoa. Teve uma época que a gente sentia a necessidade de muitas pessoas, coisas mais simples, né? Ter uma PNL para trazer um empoderamento no sentido de... Às vezes a pessoa está com uma energia tão lá no dedão do pé que ela nem emprego arruma. Né? Por quê? Porque a gente lembra que eu falei que a gente atrai a negatividade quando a gente constrói uma mente negativa. Exato. Então a gente construiu o Frequências Eu Sou, que é para empoderar as pessoas na parte de saúde, de prosperidade e
e de relacionamento. Então, são os três que é a basezinha. Essa é a base para a pessoa, pelo menos, ter, como se fala, uma autoestima, né? Para que ela possa mudar. Mas o trabalho mais importante do Instituto é a coluna vertebral dos 5 trabalhos, que é os 4 elementos, 9 portais, 7 chakras, Fibonacci estelares. Tá, fantástico. Muito bom. Aí as pessoas depois entram lá e vão pesquisando aos poucos, vão conhecendo vocês. Isso. E tem muito trabalho gratuito. Esses cursos são fantásticos, tem que fazer, né? E é gratuito, então, gente, não tem por que não fazer, né? Fazer esses cursos, e aí com o curso você já vai tomando a decisão, vai vendo o que conecta mais com você, enfim, essas coisas, né? A ideia Isso era... foi um dos pedidos, né, que a gente teve intuitivo, da nossa egrégora, de que a gente abrisse os cursos de forma gratuita, né, para não burocratizar o acesso, a gente fala. Então, que chegou dessa forma para a gente não está falando para as pessoas que têm cursos que para a gente chegou dessa forma, mesmo porque a gente também tem todo um trabalho de coletâneas, de frequências, e aí a pessoa acessa o conhecimento, acessou o conhecimento, quer se aprofundar, aí ela vai para as frequências. O Rafa lá da Luz Dentares, que é um outro ser fantástico, está dizendo aqui, ó, eu nasci para presenciar isso, gratidão por estarem repassando esse conhecimento. Muito bom. A gente que agradece. Obrigado, Rafa. Rafa é um ser também de luz gigante, ele tem um trabalho lindo, ele trabalha com ancoramentos, etc. O trabalho dele é fantástico. Eu quero trazer o Rafa aqui também. A Claudinha Bergman lá, que pediu para vocês a data de nascimento, ela colocou ali, ó, Destino 7, sabedoria, espiritualidade e conhecimento. Isso aí. E nós no Kim, né, o Kim do trabalho lá do Maia, nós somos Sol, do Arguelli, somos Sol existente amarelo. Sol autoexistente amarelo. Então a missão é fomentar o despertar da consciência. Novas tecnologias, novas filosofias, novas pedagogias, nova ciência, trazer realmente um respiro, porque já está encarnado uma multidão de alminhas aí que vai botar nós no chinelo. Com certeza. Eles já vieram pronto. Já vê no brilho do olhar deles, né? A gente só vê iluminado, já nasceu iluminado. O que é isso? A gente só veio pavimentar, eles vão construir o resto. Exato. Né? Porque a gente só tem que... A gente é ponta de lança. A gente desce para poder capinar o mato, né? O pessoal depois fazer a obra, a construção. É bem isso mesmo. Gente, eu preciso encerrar a live, eu quero agradecer a vocês, assim, não tem palavras para agradecer, foi bem o que o Rafa falou, até desculpem todos que eu não consigo ler todas as perguntas, eu tive que desativar o chat, porque senão a gente não presta atenção nas informações que vocês estão trazendo, mas eu quero dizer que não existe palavra para agradecer a contribuição de vocês no planeta hoje. Vocês têm trazido assim um conhecimento que vai fazer toda a diferença lá na frente para essa geração e para as novas gerações. Eu tenho certeza que vocês serão lembrados por muitos. E eu quero continuar essa conversa. Eu gostaria muito que vocês voltassem mais 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, para que a gente deixe bem claro esse assunto de frequências, que eu acho que hoje, no meu entendimento, é o assunto mais importante nesse momento. Estar com a sua frequência alinhada e despertar de uma forma consciente. E só vai fazer isso utilizando as frequências. Da mesma forma que eu me encontrei, foi usando as frequências, eu fui entrando e fui me conhecendo. E me conhecendo, daí sim eu vim para fora. Daí trazer o que eu precisava trazer. Mas não adiantava ter ido para fora. Eu estava muito buscando lá fora e não estava olhando aqui para dentro. E as frequências fizeram eu entrar, mergulhar. E é assim mesmo. Não foi fácil. E assim mesmo. E não foi fácil porque doeu muito eu entrar dentro de mim mesmo. Doeu muito. Passei por alguns perrengues, mas depois as próprias frequências foram me ajudando e me ajudando. E hoje eu estou, graças a Deus, trazendo um trabalho que me deixa satisfeito em cada coisa que... Cada pessoa que recebe esses códigos passa uma mensagem, então eu acho que eu também estou num caminho legal.
eu quero vocês juntos sempre. Eu já falei isso para vocês e quero vocês juntos sempre. Estamos juntos. E as frequências de vocês vão estar nos meus trabalhos sempre. Gratidão, Mion. Mion, meu irmão, assim, a gente já falou que você está só... Isso é só a pontinha do iceberg. Você tem muito trabalho lindo para desenvolver pela frente. Com certeza. Enfim, a gente também só quer agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho do Instituto Frequências de Cura, né, dos trabalhos que a gente desenvolve, né, e que vocês, o pessoal que chegou até acompanhar a gente até agora, sim, que vocês foquem no coração de vocês, não se distraiam tanto com o que está acontecendo no externo hoje, porque a tendência do externo é tirar o foco do ser. Como existe uma legião de seres que encarnaram para desarticular o sistema, eles vão tentar bater mais forte até 2030. Tá? Então, fiquem com o coração alinhado com o ser e se conectem à egrégora de vocês. Né? Não entrem na brincadeira do medo, não entrem na brincadeira da identificação, nem do jogo, desse jogo de narrativas externas. Vocês são seres muito especiais. Né? Vocês que estão aqui com a gente, são 113 pessoas, 114 pessoas, deu pico de 150 quase aqui, 140 pessoas. Né? Para estarem com a gente até agora, é porque teve alguma ressonância aí dentro no coraçãozinho de vocês. Então, não se deixam perder por essa narrativa externa. Foquem no ser interno de vocês, né? Derrubem o medo e vamos para frente, porque quanto mais seres despertos, mais luz a gente ancora nesse planeta e mais rápido a gente constrói uma nova realidade. Tá bom? Então, perfeito. Mion, perfeito. Meu irmão, um beijo no teu coração. Muito obrigado pela oportunidade de falar para o teu público, para com você. Tá? Eu estou colocando quero aqui também no site de vocês, é isso, né? ifcinstituto.org, né? Isso, tudo junto. ifcinstituto.org. E eu queria agradecer também só aos nossos irmãos estelares e nossos irmãos espirituais, porque a gente só consegue fazer isso, não é por a gente não, meu. Se fosse por mim, por Márcio, a gente não saia do lugar. Então, assim, que toda a honra e toda a glória seja para esses seres, que somos nós todos, né? Então, não existe nós não somos nada sem essa egrégora que nos fortalece. Então, a gratidão é sempre para isso, para essa força crística que nos organiza, que nos guia, e essa fonte maravilhosa que nos dá a possibilidade de poder estar aqui falando para vocês e deixando mais uma perspectiva da liberação da consciência para poder sair dos mundos manifestados e para os mundos mais sutis, tá bom? Então esse é o trabalho de síntese do Instituto. Olha, eu estou sem palavras aqui, estou emocionado porque é um sonho estar com vocês aqui. Pessoal, quem quiser conversar com o Márcio, com o Marcelo, entra no site, chama eles são super acessíveis. É lógico que eles, às vezes, não conseguem responder rápido, mas, na medida do possível, eles vão responder, se tem dúvida, né? Então, como a live é muito rápida, aqui a gente não consegue responder tudo. Mas eles vão estar à disposição, inclusive no Instagram deles também, que é o mesmo, né? IFC Instituto, né? Exatamente. Mesmo. @ IFC Instituto. Começa a seguir eles e perguntem lá, eles vão responder. Eles são super acessíveis e gostam, como eu também, de responder a todo mundo, não deixar ninguém sem resposta, né? Às vezes pode ser que demore um pouquinho, mas a gente sempre está respondendo todo mundo sim. Isso aí. Obrigado. Gratidão. Irmão, um beijo no coração, um beijo no coração de cada um de vocês que estiveram com a gente aqui e estamos juntos, vamos seguindo juntos, tá? Um beijão em cada um de vocês. De seres que trabalham comigo estão ajoelhados honrando a presença de vocês. E assim também nós também, ajoelhados honrando a vossa presença. Um abraço. Um beijo no coração.